Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Sejam todos bem-vindos. Recebi nesta madrugada alguns e-mails de amigos que moram nos Estados Unidos indignados com a presença dos Sagrados Juízes pelas terras de Tio Sam. E um desses e-mails dizia-me: professor, hoje eu entendo o que dizia a Bíblia em relação à besta. Muitos se admiravam e diziam: quem pode contra ela? Parece que o meu amigo tem muita razão, porque de fato em algum momento nós nos sentiremos incapazes de combatê-la e até mesmo incapazes de fugir dos seus tentáculos, porque parece sim ela domina o mundo todo. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo na COP27 no Egito, em Sharm el-Sheikh. A elite global está toda lá e não chegaram a pé, caminhando ou remando seus caiaques. Chegaram em jatos moderníssimos, altamente poluidores. E foram lá para o Egito, aliás, a conferência vai até o dia 18, para descarbonizar o planeta. Então isso gera, claro, uma confusão muito grande. Muita gente se pergunta o que está acontecendo. Essa gente é a que mais polui o planeta e estão lá reunidos para despoluí-lo? Como assim? Bem, aqui é preciso fazer um longo parênteses. Nós fomos mais uma vez enganados. O último engano, o mais surpreendente deles, porque o último é sempre o que mais surpreende, nos dá conta que imaginávamos, até ontem, quem sabe, que a elite global é absolutamente contra os combustíveis fósseis. Só que não é exatamente isso. Não é exatamente assim. Não são contra. Pelo contrário, a elite global adora, ama de paixão os combustíveis fósseis. E sabe há muito tempo que não pode haver humanidade sem eles, sem os tais combustíveis fósseis. Muito já se dizia no passado que o petróleo iria acabar. Toda vez que se precisava aumentar o preço do petróleo, vinha-se com essa história de que era um recurso finito. Daí porque a enganação já parte até do próprio termo dado ao petróleo, por exemplo, fóssil. De fóssil, este combustível não tem absolutamente nada. É mais uma manipulação da ciência através da linguagem. E quanto mais escasso, mais a natureza sofria, etc. e tal. Eles sabiam que o petróleo não é escasso coisa nenhuma, assim como o gás natural. Deus fez a coisa muito certinha. O petróleo é usado desde que o mundo é mundo e continuará sendo usado. Assim como a vaquinha dá leite, a cabra também, mas mais a vaca, o petróleo nos dá a civilização, quer queiramos ou não. Já se optou, por exemplo, por óleo de baleia, um serviço bastante sujo, pesado, sem sentido. Mas hoje, como as baleias podem ser desacralizadas por conta de energia, é bom que saibamos o seguinte: o petróleo é sim o maior bem e o mais bem dos bens cuidados, bens da humanidade, por parte daqueles que hoje o demonizam. Então o conto do vigário que nós caímos é exatamente esse: acreditar que a elite global quer eliminar essa matriz energética. Daí porque impõe que governos pelo mundo inteiro invistam pesadamente em energias limpas, em fontes de energia limpa. Como foi, por exemplo, o caso da Alemanha, que há mais de 20 anos vem investindo os tubos, milhões e milhões de dólares em parques eólicos, por exemplo. Bem, acontece que esse também foi um grande engano. A elite global
forçou realmente governos pelo mundo a investirem em energia limpa para que se descobrisse aos poucos a necessidade do petróleo. Então, por que todo esse maquiavelismo? Não seria muito mais fácil dizer o seguinte: olha, pessoal, vamos investir pesadamente na forma de maior captação desses recursos e baixar os preços, porque uma vez que a oferta supera a demanda, claro, os preços caem. Não seria mais fácil? Sim, seria. Só que o problema é o seguinte: a elite global também acredita piamente de que o problema não é o petróleo, mas quem usa o petróleo, e isso é que está acabando com o planeta. A elite global acredita firmemente que é o ser humano quem está destruindo o planeta. Ele é o inimigo, e não o petróleo, não o óleo diesel, não o carvão. O ser humano sempre precisará de carvão, de petróleo, de gás natural. A questão é que muitos seres humanos, precisando desses recursos, aquecem o planeta. Eles acreditam nisso. Então, entre o planeta e a humanidade, claro, eles optaram pelo planeta. Bem, isso vai de encontro ao que está na Bíblia. O homem é o centro de toda a criação, e não o planeta. Bem, nesse caso elimina-se a Bíblia e todos os seus adeptos, sejam eles judeus, cristãos, não importa. O que importa é o seguinte: saber que o planeta tem que manter uma certa temperatura, através, claro, dessas mesmas e antigas matrizes energéticas. Então é preciso eliminar pelo menos 3/4 da população da Terra. Perceberam? O problema não é o petróleo. O problema é que tem gente demais consumindo petróleo. Então essa história de descarbonizar o planeta, ela foi uma invenção para chegar num limite. No limite em que todos os países, por exemplo, percebendo que não podem sobreviver com outra matriz energética que não a dos combustíveis fósseis, decida-se então eliminar o problema na ponta da linha, como se costuma dizer atualmente, o ser humano. Daí porque a elite global insistiu para que governos investissem nos tubos numa política fadada ao fracasso desde sempre, ou seja, que investisse tudo numa crônica de uma morte anunciada, para só então se tocar que cada governo tem a responsabilidade urgente e urgentíssima de eliminar parte de sua população. Se todos fizerem isso em conjunto, a população reduz bastante, cai bastante, e aí o problema acaba. Aí podemos usar os nossos jatinhos à vontade, sem nenhum constrangimento, porque seremos poucos, e o planeta resfriará, relaxará, fará um yoga, depois dará um mergulho, estará tudo certo. Perceberam? Então, o que a COP27 está fazendo é criar novos mecanismos agora, ou pelo menos sugerir novos mecanismos de eliminação. Bem, esse é o plano do homem. E aí volto para o começo do vídeo. Quem pode frear isso? Quem pode com o poder da besta, não é mesmo? Nós não. Mas é aí que entra o outro detalhe da história. Aquilo que foi profetizado não será esquecido. Terá de se cumprir, claro. Quando o homem não pode fazer mais nada para se defender, eis que virá a cavalaria do céu. Só a mão de Deus mesmo. Em algumas circunstâncias históricas isso já aconteceu. Quando o homem não era mais nada, não significava mais nada perante as elites, então Deus interferiu na história. E acontecerá novamente, podem ter certeza. O problema é que nós estamos no meio de tudo isso.
E aí é preciso ter muita fé para enxergar tudo isso com tranquilidade, com a tranquilidade que faltou aos apóstolos quando a barca estava para afundar e Jesus dormia no porão. Lembram? Pois é. Mas Ele está conosco. Ele está na barca. Até depois.